Olá, eu vou ler e comentar para vocês hoje um artigo bem recente que foi publicado na GAA, tá? Que tem o título Farinha de microalgas, leveduras e bactérias, novos ingredientes para rações aquícolas, de autoria de Sean Jones e Alan Carpol, que são os autores principais. Eles são pesquisadores da White Dog Labs. É uma empresa de biotecnologia que fica em Newcastle, em Delaware, Estados Unidos. Tá? Esse artigo foi publicado na GAA este ano, certo? Vamos dar uma olhada aqui no sumário do artigo. Após a introdução, falar sobre fontes de proteína microbiana. Em seguida, pesquisa sobre fontes de proteína microbiana em aquicultura, farinha de microalgas, farinha de leveduras e de outros fungos, farinha de biomassa bacteriana, conclusões e considerações finais, tá? Vamos para a introdução desse artigo. Os alimentos de origem marinha, né, os frutos do mar, obtidos a partir da pesca e da agricultura, são a maior indústria de proteína animal do mundo, tá? Isso é até surpreendente. Eu particularmente imaginava que fosse ou a bovinocultura ou a avicultura, mas tem uma figura que mostra claramente que não, que de fato os chamados frutos do mar, né, o pescado e o despescado, eles representam a maior parcela, tá? A maior fração de proteína animal no mundo, tá? A produção de pescado do extrativismo, ou seja, da pesca, tem permanecido estável desde os anos 90, em torno de 90 milhões de toneladas, tá? De tal forma que os incrementos na produção de frutos do mar, de peixe e camarão, são essencialmente devidos ao crescimento da aquicultura, certo? Antes de mostrar para vocês a figura 1, tá? Vejam aí nesse slide uma imagem de farinha de espirulina, tá? Ou seja, farinha de uma microalga, né? De uma cianobactéria, que tem um altíssimo valor nutricional, certo? É um potencial substitutivo da farinha de peixe. Dentre outras qualidades, ela é um excelente atrato palatabilizante, um atrativo. Nós fizemos um trabalho já há alguns anos que demonstrou que a atratividade da farinha de espirulina é tão alta quanto da farinha de peixe, certo? Agora sim, vamos para a figura 1, certo? A figura 1 desse artigo, o que é que nós temos aqui? A gente tem aqui um gráfico de colunas empilhadas, tá? Vejam aí os anos, né? No eixo horizontal, 1990 até 2025. Então, até 2015 são dados reais, 2020, 2025 são projeções, certo? Aí a gente tem aqui os diferentes segmentos ou indústrias de proteína animal. Bife, bovinos, pork, suíno, né? Poultry, aves. Aí tem wild catch seafood, que é pescado do extrativismo, né? Pesca. E a produção da aquicultura, certo? Esse azul com esse reticuladozinho, certo? Então, o que que a gente observa? Que no passado, tá? A gente tinha uma importância grande da pesca. Vejam que o tamanho da coluna azul da pesca pouco se altera, tá? Comparado com os anos anteriores, as projeções mostram até uma queda, né, na produção pesqueira, do extrativismo, mas
pode-se falar sem nenhuma sombra de dúvida que está estagnado, não passa aí de 90, 100 milhões de toneladas, tá? Aí vejam que o laranja, que é suínos, apresentou um bom crescimento, o verde, que são as aves, a avicultura, apresentou um grande crescimento, tá? Mas quando a gente compara a altura dessas colunas empilhadas, quando a gente pega essas colunas azuis, tanto esse azul fechado quanto esse pontilhado, tá? Que é da aquicultura, é, a contribuição total, né, a produção total de frutos do mar, pesca e aquicultura supera, por exemplo, quem está aqui em segundo lugar, que parece-me que é a avicultura, né, quase empatado com a suinocultura, certo? A produção de suínos. E lá, em quarto lugar, tá, temos a bovinocultura, certo? Vamos continuar. A agricultura tem crescido rápido, mais rápido do que qualquer outro setor de proteína animal, a uma taxa aproximada de 7% ao ano, tá? Isso de uma forma consistente, regular, nas duas últimas décadas, comparado, por exemplo, com o crescimento de 4% ao ano da avicultura, tá? Quase o dobro, então, né? Se bem que a avicultura já é gigantesca, tá certo? Os alimentos, né, a alimentação dos animais compreendem a maior parcela dos custos de produção, as despesas operacionais desses animais de criação. E os ingredientes proteicos dentre a alimentação são aqueles de maior peso, né, na composição das rações animais, os concentrados proteicos, certo? A eficiência alimentar, né, que é particularmente monitorada pelo fator de conversão alimentar, é um critério essencial para que se consiga manejar, né, os custos de produção de forma eficiente e melhorar a sustentabilidade da agricultura. Ou seja, se o produtor quer ganhar dinheiro, né, e quer ter um cultivo ambientalmente sustentável, ele tem que monitorar com bastante atenção de perto o FCA, o fator de conversão alimentar. Em geral, as espécies de aquicultura têm melhores fatores de conversão alimentar, ou seja, menores, do que outras espécies de criação animal. Por exemplo, para espécies de aquicultura, os FCAs típicos das fazendas comerciais variam de 1,1 a 1,6, tá? 1,1 a 1,6. Comparem isso com a ave, que vai 1,4 a 1,8, próximo, né? Mas um pouco maior. Suíno, 2,6 a 4,4 e bovinos 3,5 a 9. Ou seja, a conversão do alimento ofertado em biomassa é muito maior nos animais aquáticos, nos organismos aquáticos, do que nos animais terrestres. Uma das explicações para isso é que a vida na água poupa energia, né? Porque não há necessidade, por exemplo, quase nenhuma de gasto energético para a manutenção da sua posição na coluna d'água, né? Tem também a questão de a excreção amoniacal poupar energia, que não há necessidade da transformação em ácido úrico, tá? De tal forma que uma parte maior da energia do alimento acaba indo para o crescimento corporal, tá? E isso faz com que os animais aquáticos tenham melhores FCA do que os animais terrestres. Consequentemente, a aquicultura contribui bastante, né, para a indústria de proteína animal sustentável, tá? O que, os autores estão dizendo aqui? Quando comparado com a avicultura, suinocultura e bovinocultura, a aquicultura ela tem uma inerente dela a sustentabilidade ambiental, pela maior eficiência alimentar, ou seja, os menores desperdícios alimentares.
Entretanto, quando as excretas, né, as fezes dos animais caem na água, você tem aí uma dificuldade enorme para tratar esses efluentes, tá? Essas águas residuárias, quando comparado aos animais terrestres, porque fica mais simples, né? Recolher ali, por exemplo, a cama do frango com as fezes dos animais, né? As fezes dos bovinos e dos suínos, isso tudo pode ser mais facilmente manejado. No caso do ambiente aquático, complica muito, certo? Por causa da vida na água, tá? E dentre os ingredientes disponíveis para a fabricação de rações balanceadas para animais aquáticos, temos uma novidade já há alguns anos, mas é recente, né? Que é o uso de proteína microbiana, tá? Também chamado proteína de célula única. Já existe a disponibilidade dessa fontes de proteína microbiana, tá? Que pode desempenhar um papel importante no futuro da aquicultura. O que é essa proteína microbiana? A proteína de microalgas, leveduras e bactérias. A partir dessas biomassas são feitas farinhas, né? Ou seja, ingredientes secos para serem utilizados na fabricação de rações balanceadas, tendo em vista principalmente a substituição da farinha de peixe, certo? Mesmo com a diminuição na inclusão da farinha de peixe que tem se observado nas rações aquícolas, como podemos ver na figura 2, estima-se um déficit de farinha de peixe de 0,4 a 1,32 milhões de toneladas, tá? Até 2050. Isso pode ser melhor entendido na figura 2, certo? Na figura 2, vamos olhar aqui. O que é que essa figura nos mostra? A gente tem aí 4 linhas, tá? E a parte de baixo temos as colunas. Vamos começar analisando a linha em azul, que é a utilização, né? O consumo de farinha de peixe pela aquicultura, né? Do ano de 2000 até 2050, ou seja, projeções a partir de 2020. O que é que a gente observa? Que a aquicultura usa em torno de 3,2, 3,3 milhões de toneladas de farinha de peixe por ano, tá? E que isso está estável, né? Você não tem nem mais aumento e você não tem nem mais queda, certo? As projeções é que isso continue de forma constante. Vamos agora para a linha verde, tá? Que é a inclusão de farinha de peixe nas rações, tá? Isso aqui são valores médios, tá? Apenas do ponto de vista aritmético, matemático faz sentido. Então, o que a gente observa que, em média, nos anos 2000, se incluía 6% de farinha de peixe nas rações peixes marinhos, camarões marinhos, tá? Principalmente, certo? Rações para aquicultura. E que essa inclusão caiu, né? Se projeta que ali no ano 2050 vai estar se utilizando, em média, apenas 2% de farinha de peixe nas rações para aquicultura, tá? Rações, valores médios, né? Porque ração para camarão você talvez vá ter que usar 10%, 15%, né? Outros peixes usam menos, de tal forma que o valor médio vai ser 2, certo? Então vai ficar alguma coisa aí entre 1 e 3% para ter essa média de 2%. Então vejam que de fato existe um esforço, né, um trabalho enorme da indústria para se utilizar menos farinha de peixe. Aí você pergunta assim, tá, mas se está usando menos farinha de peixe, como é que a demanda, o consumo lá demonstrado, né, indicado pela linha azul, ele não caiu, justamente porque a produção está crescendo. Tá? Então, para atender, né, para atender
a produção crescente da aquicultura, certo? Mesmo utilizando menos farinha de peixe, ainda assim vai se estar consumindo aí mais de 3 milhões de toneladas ao ano, certo? Só que o que é que acontece? É... Só que o que é que acontece aqui? Vamos ver. Nessa figura, a farinha de peixe atualmente disponível no mercado, ela atenderia o crescimento da produção da aquicultura desde que houvesse essas reduções enormes no nível de inclusão, tá? Se essa expectativa, se ela for confirmada de redução do uso da farinha de peixe, essa farinha de peixe disponível no mercado vai conseguir suprir a demanda e sustentar o crescimento da aquicultura. Entretanto, caso não se consiga reduzir em média, 6% para 2% nas próximas décadas, a inclusão de farinha de peixe das rações, vai haver um déficit, né? Vai haver falta de farinha de peixe no mercado, consequentemente, vai prejudicar o crescimento da aquicultura, né? Se houver essa dependência da produção aquícola em relação à farinha de peixe, tá? E não se conseguir reduzir os níveis de inclusão, esse problema vai puxar para baixo o crescimento da aquicultura. Aí os autores da figura, eles fizeram aqui duas projeções. Tem essa linha vermelha contínua e a linha vermelha tracejada. É o cenário 1, cenário 2, tá? O cenário 1, linha vermelha contínua. Eles não conseguiram reduzir, tá? Como deveria, né? Eles que eu digo é a indústria, tá? A indústria da aquicultura. Os níveis de inclusão de farinha de peixe, reduziu apenas 85% do que deveria para não faltar farinha de peixe para a produção. Aí embaixo, essas colunas em vermelho, tá? Esse vermelho fechado, ele mostra o tamanho do déficit de farinha de peixe em cada um desses anos. Por exemplo, vamos pegar ali 2050, tá? Se a redução do nível de inclusão de farinha de peixe não levou, em média, ao uso da farinha de peixe em rações para 2%, mas para 2,2%, vai estar faltando aí quase 0,5 milhões de toneladas de farinha de peixe para atender a produção aquícola. Logo, a produção aquícola vai ser menor por falta de farinha de peixe no mercado. A linha vermelha tracejada, o cenário 2, tá? Eles conseguiram reduzir só 50% do que deveria o nível de inclusão, tá? No lugar de, lá em 2050, o nível de inclusão médio ser 2%, está próximo de 3%. Aí você tem a coluna vermelha pontilhada, tá? Mostrando lá em 2050 que vai haver uma falta de quase 1,5 milhões de toneladas de farinha de peixe para atender a demanda de produção de rações comerciais para a aquicultura. Então, o que, que essa figura está mostrando claramente, pessoal? Está mostrando o seguinte: mesmo com todos esses esforços que estão sendo feitos para a redução do uso da farinha de peixe, tá? Existe uma probabilidade muito grande de faltar farinha de peixe no mercado para atender, suportar o crescimento, as taxas de crescimento da aquicultura. Se não surgirem alternativas viáveis, né? Alternativas de ingredientes de qualidade que substituam essa farinha de peixe, o crescimento da aquicultura vai ser fortemente impactado no sentido negativo, né? Vai haver aí uma desaceleração dessas taxas de crescimento da agricultura. Pessoal, já está aqui com 19 minutos, eu vou dar uma paradinha, certo? Daqui a pouco eu volto para falar, deixa eu ver aqui qual foi o ponto que nós paramos, tá?
Não, eu vou continuar mais um pouquinho aqui até o ponto 2, fontes de proteína microbiana. Eu vou mais um pouco adiante aqui. Aí qual é a alternativa mais lembrada, né? Qual é a primeira solução para como substitutivo da farinha de peixe? Os farelos vegetais, tá? Ó. Só que eles têm problemas. Os ingredientes, né, vegetais podem ser refinados para melhorar a sua utilização, a sua qualidade para uso em dietas para aquicultura. Por exemplo, remoção de fatores antinutricionais, um dos mais conhecidos é o ácido fítico ou fitato, que é a forma de armazenamento de fósforo em muitos vegetais, tá? Só que esse trabalho de remoção de antinutricionais aumenta os custos de produção, tá? E a maior parte do sucesso da utilização desses ingredientes vegetais refinados ou melhorados, né? Por exemplo, tem o farelo de soja, aí tem um concentrado proteico de soja, tá? Que passou por um processamento para remoção ainda maior de fatores antinutricionais, e tem o isolado proteico de soja, que aí quase não tem mais fator antinutricional, só que tem um custo tão alto que entra apenas em ração PET, tal o preço elevado. Então, esse trabalho de melhoramento dos ingredientes vegetais vai levar ao aumento dos custos, que pode tornar a sua utilização em rações comerciais economicamente inviável. E eles dizem também assim, ó, a maioria dos sucessos até agora têm sido obtidos com espécies para as quais nós temos mais conhecimentos sobre exigências nutricionais, por exemplo, salmonídeos, né? Então, esses ingredientes vegetais melhorados, ultraprocessados, né? Eles somente poderiam ser usados em espécies de maior valor econômico, por exemplo, espécies carnívoras, né? Camarão marinho, né? E piscicultura marinha, por exemplo. Jamais pensar usar um ingrediente desse, o concentrado proteico, em ração de tilápia. É completamente inviável isso daí, tá? E além disso, os efeitos benéficos da inclusão desses ingredientes vegetais ultraprocessados seriam mais evidentes naquelas rações para aquelas espécies para as quais se tem maiores informações sobre as exigências nutricionais. Consequentemente, há uma demanda para outros ingredientes proteicos que sejam adequados, né, para rações aquícolas, que mantenham o desempenho animal, beneficiem a saúde dos animais, que tenham um suprimento, um fornecimento estável e econômico, tá? Para permitir uma utilização mais ampla dessas alternativas à farinha de peixe, certo? E eles destacam os autores, né? Esses autores, eles são executivos de uma empresa de biotecnologia, tá? Eles produzem essas farinhas de proteína microbiana em escala comercial, tá? Existe uma planta para produção em larga escala dessas farinhas, certo? Lá nos Estados Unidos. Eu não sei se em Delaware, tá? Mas enfim, de tal forma que eles estão vendendo aqui o peixe deles, que são essas farinhas de proteína microbiana, tá? Essas farinhas de proteína microbiana têm um potencial para solucionar múltiplos problemas relacionados aos farelos vegetais, tá? Existem uma série de produtos e técnicas de produção relacionada à proteína microbiana, mas ainda há necessidade de muita pesquisa e desenvolvimento, e particularmente a obtenção de tecnologias de produção viáveis para a produção em larga escala dessas farinhas microbianas, certo? Então, esse artigo é sobre isso, tá? É sobre o potencial de uso
dessas farinhas de proteína microbiana, tá? Farinha de microalgas, leveduras e bactérias, como substitutivos da farinha de peixe e uma alternativa interessante aos ingredientes vegetais refinados ou ultraprocessados, como, por exemplo, o concentrado proteico de soja, concentrado proteico de arroz, o concentrado proteico de trigo, tá? Que são ingredientes com concentrações nutricionais bem menores, só que também tem custos mais elevados, tá? Então o artigo é sobre isso. Agora sim, vamos dar uma paradinha aqui, que já estamos com 25 minutos. Até já.